O Salmo 8, versículo 6 diz: Deste ao ser humano domínio sobre as obras da tua mão, e sob os seus pés tudo lhe puseste. E Mateus 5, versículo 5, Jesus diz: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bom dia a você, meu irmão, minha irmã, evangélico de confissão luterana. Bom dia a você, meu irmão, minha irmã, das outras denominações cristãs aqui do Vale do Rio do Peixe. Bom dia a você, meu irmão, minha irmã, de outra confissão religiosa. Todos vocês que ouvem esse programa, um programa que quer levar até o lar de vocês uma mensagem de amor, de paz, de esperança e ser uma voz profética no Vale do Rio do Peixe. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo guardem vossos corações e vossas mentes em Cristo Jesus. Amém. Este final de semana aconteceu a 18ª Assembleia Sinodal do Sínodo Norte Catarinense. Olha, foi muito bonito. Foi muito bonito encerrarmos a Assembleia Sinodal com o culto e a participação de ministros e ministras da IACLB, do Sínodo Norte Catarinense, todos de Talar, o Alba, aquela grande turma de pastores participando, celebrando junto com a grande Assembleia Sinodal. Sabe, sempre são os pastores, ministros e ministras que oficiam a palavra nos cultos, que conduzem as orações. E havia uma quantidade considerável de pastores, pastoras, catequistas, missionários, diáconos e diáconas ali. Olha, era muito bonito. Mas eu lembro uma vez, numa assembleia dessas, que um senhor, com toda a sua simplicidade, de pessoa que cresceu, foi criado na roça, pediu a palavra. Num momento emocionante e uma frase que marcou profundamente a mim mesmo, e eu também que muitos naquela assembleia foram marcadas, ele repetiu diversas vezes numa oração: Senhor, eu te agradeço porque preparastes estas pessoas para pegar a tua palavra. Por causa disso, nenhum membro de comunidade ficou desamparado. Sempre tivemos o privilégio de ouvir a tua palavra. Obrigado, Senhor. Foi uma oração muito simples. Não foi nessa assembleia agora, foi numa das outras assembleias que eu participei. Mas palavras que na sua simplicidade sabiam dizer muito bem o que é o ministério pastoral, o que é o ministério da palavra, que valor esse ofício tem para todas as pessoas. Palavras que para mim, como pastor, valorizaram muito a minha tarefa tão árdua, mas tão grandiosa. Sabe, meus irmãos e minhas irmãs, a gente olha para as nossas igrejas e vimos que estamos sofrendo uma profunda reviravolta na igreja. O mundo tem mudado, o mundo mudou muito. O mundo, com seus recursos tecnológicos, computadores, televisão, internet. E sabe, a gente via a igreja também sofrendo com tudo isso. Nossos membros são influenciados por modas e costumes que os meios de comunicação impõem para dentro dos nossos lares. Até as nossas comunidades. Na parte da tarde, vocês podem assistir essa mesma reflexão que eu estou fazendo agora no Facebook.
Até mesmo naquelas paróquias do interior, onde a igreja era muito valorizada, onde o catecismo era estudado pelos confirmandos, que com admiração do pastor diziam toda a tarefa na ponta da língua. Isso tem mudado tanto, está tão difícil. Os membros estão sendo influenciados por modas e costumes que os meios de comunicação, as novas mídias, os novos meios de comunicação impõem para dentro dos nossos lares. E hoje é triste ver. É triste ver as dificuldades presentes nas comunidades, seja na cidade, seja no interior. Dificuldades de todo tipo. Nós temos uma séria concorrência, uma disputa muito grande pelo mercado religioso, pela audiência, entre certas coisas que estão presentes nos nossos lares, nas nossas comunidades, nas nossas igrejas. Olha, nessa vida de pastor, eu já vi casos, de vezes, de começar a culto com pouquíssimas pessoas presentes, porque muitos não puderam vir. E desculpas, Tinho de Monte. Existe todo um preparo, toda uma expectativa e até uma ansiedade antes da gente vestir o talar ou a alba e aparecer diante daqueles que estão esperando para ser conduzidos diante de Deus, naquele momento que é o ponto alto do culto cristão. Penso que isso deveria também ser o sentido para todos aqueles que estão participando de uma comunidade. Ir ao culto, ir à missa, é se colocar diante de Deus, diante do Senhor. Ele está conosco todos os tempos, mas aquele momento de culto, de missa, é um momento muito especial. Porque é o momento em que a palavra de Deus é pregada, em que o sacramento é celebrado. Mas eis que é triste a gente observar que muitas pessoas já trocaram a palavra de Deus pelo conselho dos amigos, que já se encontram no bar, às vezes no domingo de manhã, na porta do boteco, onde que tem cerveja e churrasco, às 8 da manhã já. É triste ver que muitos criticam a sua comunidade, a sua religião, visto que acreditam mais e pensam ser certo muito mais as postagens do Facebook e os conselhos dos amigos. Também tem aqueles que pensam que não precisam da igreja. Eu ouvi alguém dizer essa semana, eu não tenho religião, mas eu sou uma pessoa espiritualizada. Triste ouvir isso. Só porque acreditam em alguma coisa, leem reflexões de autoajuda em casa, acham que é o suficiente. Também tem aqueles que nunca aparecem, nunca contribuem, nunca dão suas ofertas, e dizem que a comunidade só exige dinheiro, só pede dinheiro. Eu sei, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, isso não é novidade em paróquia nenhuma. Mas quando a gente olha para as pessoas que se envolvem com a comunidade, pessoas que assumiram um cargo de diretoria, lideranças nas comunidades, e juntando tudo isso com reclamações e problemas de todo tipo que vem, o pessoal começa a desanimar. Isso desmotiva a gente para participar das diretorias, isso desmotiva ministros e ministras que investiram tempo de uma faculdade e que servem arduamente
mas que nunca conseguem ver a gratidão de membros de comunidade. Diretorias que não têm uma palavra de gratidão dos membros da comunidade, só críticas. Que não têm uma visita para animar e incentivar no trabalho árduo. Ou no mínimo um reconhecimento pelo esforço de envolvimento de tempo e de dinheiro no serviço da comunidade. Precisa-se de algo mais. Talvez, no caso de lideranças e de ministros e ministras, pastores e pastoras, preciso muito mais. Preciso participação. É preciso envolvimento dos membros. É preciso compreensão, companheirismo. O profeta Elias, na Bíblia, estava passando por um período de profunda crise ministerial. Ele estava deprimido, oprimido. Estava sendo perseguido por inimigos que desejavam tirar a vida. Para alguém que tinha se esforçado tanto para que seu povo voltasse a Deus, Elias estava desanimado. O povo se envolvia com idolatria. O povo que havia presenciado um Deus poderoso agora estava em meio à incredulidade e o desprezo. Um povo que Deus tinha chamado para a sua aliança, um povo que Deus tinha abençoado, um povo que Deus sempre tinha dispensado o favor. Agora estava perdido. Não participava mais, não se envolvia. E Elias estava desanimado. Elias carregava uma mensagem que ninguém queria ouvir. Ninguém queria prestar atenção. Elias era o único que ainda acreditava nos objetivos daquilo que ele ensinava, da lei de Deus, da palavra de Deus. Mas estava condenado à morte, juntamente com a mensagem que trazia. Uma mensagem que ninguém queria dar atenção. Palavras que estavam ultrapassadas. Era preferível, diziam as pessoas para Elias, seguir os prazeres do mundo. É preferível seguir a própria vontade. É preferível fazer o que eu bem quiser e bem entender do que participar. O que fazer? Bom, meus irmãos e minhas irmãs, nós não podemos fazer nada. Eu, como pastor, não posso dizer a ti, você tem que ir à igreja. Mas Deus faz. Deus faz. Deus disse para o profeta Elias, eu vou conservar em Israel 7.000. Todos os joelhos que não se dobraram a ídolos, toda a boca que não beijou ídolos, toda pessoa que se manteve fiel. E o profeta Elias imaginava, na angústia da derrota, a ruína da mensagem de Deus. Mas Deus mostrou para Elias que existiam muitos que se mantiveram firmes. Por isso as palavras ditas por Jesus a Pedro, sobre esta pedra, que é a confissão de fé, tu és o Cristo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe, meu irmão, minha irmã, ainda que muitos lutem contra a igreja, ainda que a incredulidade se propaga, ainda que a igreja seja desvalorizada, abandonada, nada, absolutamente nada pode derrubar a verdade divina. Mas um triste fim está reservado para aqueles que se tornam inimigos de Jesus. Que estão dentro da igreja, conhecem a palavra, mas fazem como aqueles que trabalham contra o reino de Deus. Digo-vos
que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Lucas 10, 12. Palavras de Jesus para aqueles que não aceitam a sua pregação. De vez em quando, acredito que todos param para analisar a sua fé. E às vezes isso acontece nos momentos mais difíceis. No momento de doença, no momento de luto. De vez em quando, cada pessoa para analisar a sua vida de fé. O seu trabalho na igreja, o seu envolvimento. Bom, pelo menos isso era o que deveria acontecer. Para nós, pastores, ministros e ministras, isso também acontece. Às vezes a gente se depara num desses momentos em que ficamos bastante desanimados. Tantos problemas que aparecem, muitas vezes sem motivo. Conversas que desacreditam, que desabonam a igreja, a vida de fé. E às vezes a gente chega até a dizer, olha, eu vou largar tudo, eu vou criar galinha. Aí eu lembro daquela oração, daquele membro, naquela assembleia sinodal. Agradeço por esses homens e mulheres que se envolvem para o trabalho da igreja. Eu me lembro do profeta Elias escondido na caverna, de cabeça baixa e desanimado. E me lembro do que Deus disse. Eu conservei. Ainda tem muita gente que acredita. Meus irmãos e minhas irmãs, quantos outros, assim como aquele senhor naquela assembleia, estão em lugar que muitos desprezam, servindo a igreja, servindo a Deus, servindo a congregação, servindo o nosso país. Que apesar de tudo, quantas pessoas estão ali ouvindo a palavra, participando dos sacramentos e deixando que a vida de fé encha os seus corações. E junto com ministros e ministras trabalham para o crescimento da igreja, para a divulgação da palavra. E quando vierem momentos de desânimo, quando vemos claramente a incredulidade, a ingratidão de muitos para os quais a igreja prega e testemunhamos, e quando vierem os momentos em que tudo parece ser em vão, então nos lembramos de Jesus, do que ele disse aos discípulos quando chegaram entusiasmados com o sucesso de suas empreitadas e diziam: até os demônios nos obedeciam quando pelo poder do nome do Senhor nós mandávamos que saíssemos de pessoas. E Jesus disse aos discípulos: não fiquem alegres porque os espíritos maus obedecem, mas fiquem alegres. Fiquem alegres porque por causa do trabalho de vocês, por causa da fé de vocês, o nome de vocês está escrito nos céus. Meus irmãos e minhas irmãs, se ficarmos desanimados, vamos nos animar. Vamos buscar força em Deus. Se estamos alegres, então nos alegremos com aquilo que recebemos de Deus, sabendo que a maior recompensa ainda está reservada para ser entregue àqueles que forem fiéis até o fim. Que Deus continue dando forças para cada ministro, para cada ministra. Que Deus continue dando força para cada diretoria de comunidade da nossa igreja, da igreja católica, das igrejas pentecostais, para que trabalhem incansavelmente pela sua igreja, mesmo em meio às tantas dificuldades, e que no final recebam a herança incorruptível que Deus tem preparado para todo aquele que crê, para todo aquele que serve com fidelidade. Que ainda Deus continue multiplicando na igreja
aqueles que valorizam a pregação, o sacramento e finalmente buscam a servir o Senhor nosso Deus. Porque Deus disse: sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Amém. Vamos para os avisos para o dia de hoje. Hoje à tarde, às 14 horas, tem reunião da UASE e às 19h30 tem ensaio do coral. Também hoje à tarde temos sepultamento à 1h30 do Sr. von Rede. Nesta quinta-feira é feriado, então não temos atividade na paróquia. Sexta-feira, às 19h30, temos reunião da diretoria da comunidade. Sábado, às 15 horas, temos culto lá no Novo São Paulo. E às 19h30 tem culto em Fraiburgo. Domingo pela manhã, às 9h30, tem culto com Santa Ceia aqui em Rio das Antas. Nesta semana, dia 9 e 10, tem conferência ministerial que acontecerá em Rodeio 12. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, que a graça do Senhor, que o amor de Deus nosso Pai e que a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês, hoje e para todos sempre. Amém. Que abençoe-vos o Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. 104,9 Voz do Rio FM. Um jeito novo de fazer rádio. Olha o Fuyão